João Almeida acordou naquela manhã com um peso familiar sobre os ombros, um fardo invisível que parecia ficar mais denso a cada ano que passava. Olhou para o lado da cama vazio, onde Mariana deveria estar, mas não estava há 9 longos anos. Desde o dia em que ela desaparecera sem deixar rastro, ele sentia que uma parte essencial de si mesmo havia se apagado. Aquela ausência era algo com que ele já havia aprendido a conviver, mas que nunca conseguira aceitar completamente. João era um homem de sucesso. Construiu sua fortuna do zero, com sacrifício e muito trabalho, sempre motivado pelo desejo de dar a Mariana a vida dos sonhos. Eles faziam planos para o futuro. Imaginavam uma casa cheia de risadas e, talvez, filhos correndo pelos corredores. Mariana sempre falava sobre a vontade de adotar, de abrir o coração para uma criança que precisasse. Mas, quando o sonho parecia se tornar realidade, a vida tomou um rumo cruel, levando-a para longe de uma forma que ele nunca conseguiu compreender. Todos os anos, no aniversário de casamento, João mantinha uma tradição solitária e silenciosa. Ele visitava um orfanato em São Paulo e fazia uma doação em nome de Mariana. Era sua forma de manter a memória dela viva, de homenagear o amor que compartilhavam e que agora era só dele. Aquelas visitas lhe traziam um consolo silencioso, um gesto simbólico que, de algum modo, o fazia sentir-se mais próximo de sua esposa. Ajustando a gravata em frente ao espelho, ele observou seu próprio rosto marcado pelo tempo e pela solidão, o olhar vazio, cansado, mas ao mesmo tempo endurecido pela determinação de manter viva a chama de um amor eterno. Com um envelope de doações em mãos, ele saiu de casa e entrou no carro, tentando preparar-se emocionalmente para mais um dia que, ele sabia, seria cheio de lembranças e saudade. O trânsito de São Paulo parecia combinar com seu estado de espírito, lento e denso. Enquanto olhava pela janela, flashes do passado o invadiam. Ele ainda se lembrava do último sorriso de Mariana, da forma como ela ria de coisas pequenas, e fazia com que ele se sentisse completo. Depois de seu desaparecimento, João gastou pequenas fortunas em investigações e buscas incansáveis. Mas todas as tentativas resultaram em becos sem saída. Mariana parecia ter sido engolida pelo tempo e pelo esquecimento. Mas dentro dele, algo ainda o fazia acreditar que um dia ela retornaria. Ao chegar ao orfanato, foi recebido por Dona Teresa, a diretora, que já o conhecia das visitas anuais. Ela era uma mulher de sorriso acolhedor e coração bondoso, alguém que compreendia, de alguma forma, o motivo que trazia João ali todos os anos. Sr. Almeida, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Cumprimentou-a, estendendo a mão para ele com um sorriso. O prazer é meu, Dona Teresa. Vocês fazem um trabalho incrível. Se depender de mim, sempre terão meu apoio. Ela o guiou até o salão onde as crianças brincavam, conversavam e se divertiam com o pouco que tinham. João sempre observava aquelas crianças com carinho e um toque de tristeza, pensando nas oportunidades que cada uma delas merecia. Algumas corriam, outras brincavam de boneca, e ele caminhava devagar, observando com atenção cada pequeno rosto, cada olhar. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção em um canto da sala. Uma menina de cabelos castanhos e olhos grandes brincava sozinha, segurando um pequeno pingente que brilhava em seu pescoço. A cena, por algum motivo, prendeu seu olhar, e ele sentiu uma atração inexplicável. Aproximou-se, ainda tentando entender o que lhe chamava tanto a atenção, até que o brilho do pingente ficou mais visível. Seu coração deu um salto. Ele conhecia aquele pingente. Era o mesmo que ele havia dado a Mariana no primeiro aniversário de casamento, uma pequena estrela com uma pedra azul no centro. Ele havia mandado fazer especialmente para ela, algo único, feito sob medida para simbolizar o amor que compartilhavam. A visão daquele objeto trouxe uma avalanche de emoções, uma mistura de nostalgia, incredulidade e esperança. Ele se aproximou ainda mais, até que a menina, que brincava despreocupada, levantou o olhar e o encarou com curiosidade. "Oi", disse ele, tentando manter a voz calma, mas sentindo o tom trêmulo. "Qual é o seu nome?" A menina segurou o pingente, apertando-o em sua mão pequena, e sorriu timidamente. "Clara." João repetiu o nome em voz baixa, como se tentasse absorver aquele momento. Sentiu uma sensação inexplicável de proximidade com ela, algo que ia além da lógica.
Não era apenas o pingente. Era a forma como Clara o olhava, como se já houvesse uma conexão entre eles. Ele virou-se para Dona Teresa, que o observava de longe, e fez um sinal para que se aproximasse. Dona Teresa, essa menina, ela... Sua voz falhou por um instante. De onde ela veio? Dona Teresa respondeu com suavidade, mas com surpresa no olhar. Essa é a Clara, Sr. Almeida. Ela chegou aqui ainda bebê, sem documentos. Foi deixada na porta de uma igreja no Rio de Janeiro. Não sabemos quase nada sobre a origem dela. A cada palavra, o coração de João parecia bater mais forte. Ele olhou para Clara novamente, que continuava a brincar com o pingente. A ideia de que aquele objeto tão especial, dado a Mariana, pudesse estar com uma criança desconhecida, aquilo não parecia ser coincidência. Saindo do orfanato, ele sentiu que aquela visita havia mudado algo dentro dele. A dúvida, a curiosidade e o desejo de saber mais sobre Clara eram agora uma necessidade que não podia ignorar. João passou a noite inquieto, incapaz de afastar a imagem de Clara de sua mente, o pingente que ela usava, os olhos curiosos, o sorriso tímido. Era como se tudo conspirasse para trazê-lo de volta às lembranças de Mariana. Ele mal conseguiu dormir, e na manhã seguinte, ao acordar, sentiu que precisava fazer algo. Não era possível que aquela menina estivesse usando aquele pingente por acaso. Havia alguma explicação, e ele estava decidido a encontrá-la, no escritório. O trabalho parecia sufocante. Ele mal conseguia se concentrar em reuniões e documentos, e até seus funcionários notaram que o patrão estava diferente. Era como se uma faísca de esperança houvesse reacendido em seu olhar cansado. Ao longo do dia, seu pensamento sempre retornava ao orfanato, à imagem de Clara e ao pingente. E quanto mais pensava, mais sentia que precisava descobrir a origem daquela menina. No final do expediente, João pegou o telefone e ligou para um antigo conhecido, um investigador particular chamado Roberto. Roberto já o havia ajudado em outros assuntos e era conhecido por sua discrição e habilidade em descobrir informações sigilosas. Ele atendeu após alguns toques, e João foi direto ao ponto. Roberto, preciso da sua ajuda para investigar uma criança, do outro lado da linha. Roberto fez uma pausa, intrigado antes de responder. Uma criança, João. Isso é um pouco diferente do tipo de investigação que faço. Mas, se for algo importante, eu aceito. É mais importante do que você imagina, respondeu João com a voz firme. É uma menina chamada Clara. Ela mora em um orfanato em São Paulo. Quero saber tudo sobre ela, onde nasceu, quem a deixou lá, qualquer informação que você conseguir, e quero isso o mais rápido possível. Roberto concordou e prometeu começar as investigações imediatamente. João desligou o telefone e sentiu uma leveza no peito, como se tivesse dado o primeiro passo para desvendar um mistério que o assombrava. Ele sabia que, por mais que fosse doloroso mexer nas memórias de Mariana, aquela era uma chance que ele não podia deixar escapar. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa. João visitou o orfanato algumas vezes, sempre com a desculpa de entregar mais doações. Mas a verdadeira razão era poder ver Clara. Ele ficava no salão, observando-a de longe, tentando encontrar mais pistas no comportamento da menina, em sua aparência, em qualquer detalhe que pudesse confirmar sua intuição. Dona Teresa, a diretora do orfanato, percebeu o interesse incomum de João e, em uma das visitas, resolveu comentar: Senhor Almeida, notei que o senhor tem vindo mais vezes e sempre parece interessado em Clara, algo que o senhor gostaria de me contar. João hesitou. Não sabia bem como explicar o que sentia, mas decidiu ser honesto. Dona Teresa, é que esse pingente que Clara usa, apontou para o pequeno brilho que pendia do pescoço da menina. É o mesmo que eu dei para minha esposa, Mariana, anos atrás. É uma peça única, sabe? Eu mandei fazer especialmente para ela. Dona Teresa ficou visivelmente surpresa. Isso é inacreditável. Clara já chegou aqui com o pingente. Nunca soubemos quem a deixou. E não havia documentos. É como se ela tivesse sido abandonada sem qualquer ligação com o passado. Aquela informação só aumentou a certeza de João. Ele respirou fundo, decidido.
quero fazer o possível para ajudar essa menina. E se isso incluir descobrir mais sobre seu passado, estou disposto a fazer o que for necessário. Dona Teresa assentiu, compreensiva, e o olhar dela revelou uma mistura de surpresa e respeito. Desde que conhecia João, sabia que ele era um homem bondoso, mas dessa vez parecia haver algo a mais. No fim da tarde, João recebeu uma ligação de Roberto. João, tenho uma informação preliminar, mas ainda estou no início. Pelo que descobri, Clara foi encontrada em uma igreja no Rio de Janeiro, deixada nas escadarias em uma noite fria, sem documentos, roupas ou qualquer identificação. As freiras que a encontraram cuidaram dela por algumas semanas, até que as autoridades a transferissem para São Paulo, onde ficou sob os cuidados do orfanato. Essa transferência foi feita há exatos 9 anos. A menção do Rio de Janeiro e dos 9 anos coincidindo com o desaparecimento de Mariana fez o coração de João acelerar. 9 anos, Roberto. Você tem certeza? Absoluta. Clara foi encontrada pouco depois do seu desaparecimento. O caso foi registrado como abandono infantil e ninguém nunca procurou por ela. Mas vou continuar investigando. Talvez ainda haja mais detalhes que possam nos esclarecer. João desligou o telefone, o coração batendo descompassado a cada nova descoberta. Parecia que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Ele lembrava com exatidão de como Mariana sempre falava em adotar. Como tinha aquele olhar carinhoso ao ver crianças em situações vulneráveis. E agora, ali estava ele, diante da possibilidade de que Clara pudesse ser, de algum modo, fruto do amor que ele e Mariana compartilharam. Nas visitas seguintes, ele se aproximou ainda mais de Clara, passando a dedicar tempo a ela. Lendo histórias e levando pequenos presentes, a menina, que era tímida no começo, logo se apegou a João, sorrindo sempre que o via chegar. Ele sentia uma felicidade singela nesses momentos, como se Clara estivesse trazendo de volta um pedaço de Mariana, e ao mesmo tempo sentia crescer a necessidade de protegê-la. Depois de mais uma tarde com Clara, ele a observou brincar com o pingente e, num impulso, prometeu a si mesmo que não descansaria até descobrir toda a verdade. Olhou para a menina e viu nos olhos dela um reflexo distante de Mariana. Aquilo era muito mais do que coincidência. Ele estava pronto para fazer o que fosse preciso para desvendar esse mistério. Nos dias seguintes, João mal conseguia conter sua ansiedade. Cada informação nova sobre Clara parecia abrir um portal para o passado, onde as lembranças de Mariana ainda eram vivas e intensas. Aquela coincidência entre o tempo de abandono da menina e o desaparecimento de sua esposa não saía de sua cabeça. E a imagem de Clara usando o pingente de Mariana continuava a lhe trazer uma sensação perturbadora de familiaridade e de saudade. Decidido a ir a fundo naquela investigação, João fez mais uma ligação para Roberto. Roberto, preciso que você continue a investigação. Há algo que preciso entender sobre o que aconteceu 9 anos atrás. Quero detalhes de tudo o que puder encontrar sobre a vida de Clara até agora, desde o momento em que ela foi deixada na igreja no Rio. Entendido, João. Vou procurar em arquivos antigos, tentar acessar registros das freiras que cuidaram dela e ver se há algum detalhe que possa nos ajudar, respondeu Roberto. Com a seriedade de quem sabia o quanto isso era importante para João, enquanto aguardava novas informações, João começou a planejar suas próximas visitas ao orfanato com mais regularidade, sentindo que precisava estar perto de Clara. Em cada encontro, eles passavam um tempo maior juntos, e a menina, antes um pouco tímida, agora parecia esperar ansiosa por sua chegada. Ela o olhava com aqueles grandes olhos castanhos, e ele se via ainda mais envolvido com a ideia de que Clara poderia ser sua filha. Certo dia, enquanto eles desenhavam juntos em uma mesa no canto do salão, Clara olhou para ele com uma curiosidade genuína e perguntou: "Por que o senhor vem me ver tanto? Os outros adultos vêm e vão, mas o senhor sempre volta." João, surpreendido pela franqueza da pergunta, sorriu, tentando não transparecer a avalanche de sentimentos que a pergunta da menina lhe causara. "Sabe, Clara, eu gosto muito de passar o tempo com você. Me faz bem." Ele hesitou, mas depois completou: "E acho que você me lembra alguém muito especial." Ela o observou atentamente, talvez absorvendo aquela explicação da maneira mais pura e inocente possível, mas, em sua simplicidade, parecia entender.
Clara apenas assentiu e voltou a desenhar, como se aquela resposta fosse suficiente para ela. Quando a visita terminou, ele se despediu dela, sentindo um aperto no peito. Cada vez mais, ele queria proteger Clara, dar a ela uma família, um lar seguro, e compensar cada momento que ela havia passado sozinha. E com a intuição de que ela poderia ser sua filha, essa vontade só aumentava ao sair do orfanato. Decidiu que era hora de dar um passo mais concreto, iniciar o processo de adoção. No escritório, já no fim do dia, João contatou seu advogado, Antônio, e expôs seu desejo de adotar Clara. A decisão deixou Antônio um pouco surpreso, mas ele era um homem que conhecia João havia anos e sabia o quanto ele carregava a ausência de Mariana. João, você tem certeza? Esse é um processo longo e talvez um tanto desgastante. Mas se é o que você quer, faremos tudo para agilizar. Sim, Antônio. Estou decidido. Quero dar a Clara um lar. Quero que ela se sinta segura e amada. E por alguma razão, sinto que ela precisa estar comigo. Antônio concordou. E eles começaram a providenciar os primeiros documentos. João sabia que o caminho poderia ser longo, mas estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade. Alguns dias depois, Roberto ligou com mais informações. Seu tom era sério e concentrado, como se soubesse que estava prestes a revelar algo importante. João, consegui mais alguns detalhes sobre a história de Clara. Parece que ela foi encontrada nas escadarias da igreja por volta da meia-noite. Em um dia de inverno particularmente frio, ela estava enrolada em uma manta e segurava um bilhete, mas o bilhete foi perdido pouco depois de sua chegada ao orfanato. E não há qualquer informação sobre quem a deixou ali? Perguntou João, tentando controlar a ansiedade. Infelizmente não. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera de segurança. Ela foi encontrada sozinha e levada para o interior do Rio, onde ficou sob o cuidado das freiras por algumas semanas, antes de ser transferida para São Paulo. João ouviu atentamente, cada palavra ampliando sua determinação. Ele sentia que estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Clara havia sido deixada no Rio de Janeiro, no mesmo ano em que Mariana desapareceu. As datas coincidiam, e agora, com o envolvimento de um bilhete perdido, ele imaginava que talvez houvesse uma mensagem importante que ninguém nunca havia encontrado. Com o processo de adoção em andamento, João passou a visitar Clara com uma frequência ainda maior, e cada momento com ela parecia confirmar sua intuição. Ele a observava enquanto ela brincava, lia, ou simplesmente o ouvia contar histórias sobre viagens e lugares que ele e Mariana visitaram. E em cada expressão dela, ele via traços familiares, pequenas características que o lembravam de Mariana e da possibilidade de que Clara realmente fosse sua filha. Certa tarde, enquanto saía do orfanato, Dona Teresa o chamou discretamente e disse: Senhor Almeida, fico muito feliz em ver o quanto Clara se apegou ao Senhor. As crianças aqui nem sempre têm alguém que as visite com tanta frequência, e vejo o quanto isso tem feito bem para ela. Ela é uma menina muito especial, Dona Teresa, respondeu ele, com um sorriso que escondia a profundidade de seus sentimentos. Enquanto voltava para casa, a mente de João estava agitada. Sabia que precisava continuar a investigação. Precisava encontrar provas que confirmassem suas suspeitas. E mais do que nunca, estava decidido a dar um lar para Clara, a menina que, aos poucos, parecia estar trazendo um pouco de vida de volta ao seu coração. Nos dias que se seguiram, João mergulhou ainda mais no processo de adoção de Clara. Cada passo parecia reforçar o vínculo que sentia por ela, e a perspectiva de tê-la ao seu lado como filha lhe trazia um novo alento. Roberto, o investigador, continuava a buscar informações sobre o passado de Clara, enquanto João se mantinha focado em suas visitas ao orfanato, cada vez mais certo de que aquela menina era a peça que faltava para preencher o vazio deixado por Mariana. Naquela tarde, ao chegar ao orfanato, encontrou Clara esperando por ele na entrada, um sorriso de satisfação e expectativa estampado no rosto. Oi, João, ela disse animada, como se já esperasse ansiosa por ele. João se abaixou para ficar à altura dela e respondeu com um sorriso. Oi, Clara. Vejo que está animada hoje. Ela assentiu, segurando a mão dele enquanto o puxava para dentro.
Tenho uma coisa para te mostrar, disse, com o entusiasmo típico de uma criança. Clara o conduziu até o salão principal e o fez sentar em uma cadeira pequena. Enquanto pegava alguns papéis coloridos que estavam sobre uma mesa, ela se aproximou, segurando uma folha com um desenho feito a lápis e algumas cores. No desenho, havia 2 figuras, uma grande, representando um adulto, e outra pequena, segurando sua mão. Esse aqui é você, apontou para a figura maior. E essa sou eu, disse orgulhosa, enquanto exibia o desenho com os olhos brilhando. João sentiu um aperto no coração. Aquela simplicidade e aquele gesto representavam algo muito profundo para ele. Clara o via como alguém importante, e isso o emocionava mais do que imaginava. A pequena figura que ela desenhara ao lado dele parecia confirmar, de uma forma infantil e sincera, o que ele já começava a sentir, que eles eram uma família, ainda que nada estivesse oficialmente resolvido. É lindo, Clara. Posso guardar comigo? Perguntou ele, já decidido a manter aquele desenho como uma lembrança preciosa. Ela assentiu, e ele cuidadosamente guardou o papel no bolso do paletó, como se fosse um objeto de valor inestimável. Passaram o resto da tarde juntos, conversando sobre as atividades dela no orfanato e lendo histórias. A cada dia, Clara se mostrava mais à vontade ao lado dele, e João se via cada vez mais cativado pela doçura e simplicidade da menina. Ao fim da visita, ele foi falar com Dona Teresa, que o recebeu com um sorriso de compreensão. Sr. Almeida, é sempre um prazer vê-lo aqui, e posso perceber o quanto Clara está feliz. Ela nunca teve ninguém tão presente assim em sua vida. João se permitiu um sorriso ao ouvir aquelas palavras. Sentia que estava no caminho certo, e a ideia de tornar Clara oficialmente sua filha era cada vez mais concreta. Naquela noite, ele decidiu que aceleraria o processo de adoção, buscando garantir que Clara tivesse o lar e o amor que merecia. Na manhã seguinte, enquanto revia a papelada com seu advogado, João recebeu uma ligação de Roberto. João, encontrei algo importante. Estive revisando alguns arquivos antigos e consegui localizar uma freira que trabalhou na igreja onde Clara foi deixada. Ela contou que, quando a encontraram, havia algo peculiar com o bilhete que a acompanhava. João ouviu atentamente, o coração acelerando. O que o bilhete dizia, Roberto? Alguma pista sobre quem a deixou? Não exatamente. A freira não se lembra das palavras exatas, mas disse que o bilhete mencionava uma menina especial e que ela deveria ser protegida. Ela achou que fosse algo escrito por uma mãe em desespero, mas não há assinatura nem outro detalhe que identifique quem o escreveu. A informação deixou João intrigado. Era mais um elemento que aumentava a sensação de mistério e de propósito naquela situação. Quem teria deixado Clara e com que intenção? Aquela vaga menção à proteção fazia seu instinto se fortalecer ainda mais. Ele sabia que, de alguma forma, aquela menina estava destinada a estar em sua vida. Após a ligação, João passou o dia imerso em pensamentos. Naquela noite, voltou ao orfanato e conversou com Dona Teresa sobre sua decisão de oficializar o pedido de adoção. Ela o recebeu com entusiasmo e alegria, assegurando que ele contaria com o apoio da instituição em cada etapa do processo. Sr. Almeida, Clara tem demonstrado um apego muito grande pelo senhor. Eu tenho certeza de que será muito feliz ao seu lado. Essas palavras ecoaram no coração de João, que sentiu uma confiança renovada em seu plano. No caminho para casa, ele pensou em como seria a vida deles juntos, como pai e filha, e em como aquela ideia lhe trazia um conforto que ele não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, João continuou a visitar Clara com frequência, e a notícia de que ele estava se tornando oficialmente seu guardião trouxe uma felicidade visível à menina. Ela o chamava de meu amigo especial, e cada vez mais o via como alguém em quem podia confiar. As outras crianças do orfanato também se aproximaram dele, mas era com Clara que ele mantinha uma conexão única e profunda. Certa tarde, enquanto se despediam após mais uma visita, Clara perguntou com naturalidade: "Você vai ser meu pai agora, não vai?" A pergunta pegou João de surpresa, e ele precisou de um momento para conter a emoção. "Sim, Clara, eu vou ser seu pai", respondeu, com um sorriso que escondia a intensidade daquele momento. Clara sorriu, segurando a mão dele com firmeza, e João sentiu que o vazio deixado por Mariana
começava a ser preenchido de uma forma nova e inesperada. Aquela menina estava lhe devolvendo o amor que ele pensava ter perdido para sempre. No final do dia, ao retornar para casa, ele parou diante da fotografia de Mariana que guardava na sala de estar, tocou a moldura com carinho, como se estivesse conversando com ela em silêncio. Mariana, eu ainda sinto sua falta todos os dias. Mas talvez essa menina seja a nossa chance de um novo começo. Vou cuidar dela. Assim como sei que você gostaria. A certeza de que estava no caminho certo o confortava. E ele sabia que estava fazendo o que Mariana aprovaria. A partir daquele momento, Clara era mais do que uma menina a quem ele queria proteger. Ela era parte da família que ele e Mariana sonharam construir. Com o processo de adoção avançando e a certeza de que Clara estava prestes a se tornar oficialmente sua filha, João sentia que uma nova fase estava começando em sua vida. Cada vez mais, ele se apegava à ideia de ser pai dela e se dedicava a planejar uma nova rotina. Ele preparou um quarto especialmente para Clara, decorando-o com cores suaves e brinquedos que acreditava que ela gostasse. Cada detalhe daquele quarto representava um novo recomeço, uma oportunidade de redescobrir a felicidade ao lado dela. Certo dia, enquanto ajustava os últimos detalhes do quarto, ele recebeu uma ligação inesperada de Roberto, seu investigador particular. A voz de Roberto soava séria, e pela primeira vez, João sentiu um frio na espinha ao ouvir o tom do amigo. João, encontrei uma pista que pode mudar tudo o que sabemos até agora sobre o desaparecimento de Mariana e o passado de Clara. João respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Mesmo que já tivesse enfrentado anos de busca sem respostas, algo em sua intuição lhe dizia que agora era diferente. Ele pediu que Roberto fosse até sua casa para discutirem tudo pessoalmente. Quando Roberto chegou, trazia uma pasta volumosa de documentos e algumas fotos. Sentaram-se na sala, e o investigador começou a expor suas descobertas com um ar sombrio. João, enquanto eu investigava os arquivos do Rio de Janeiro, encontrei um registro de testemunhas sobre uma mulher que foi vista perto da igreja, onde Clara foi deixada. Na mesma noite, essa mulher foi descrita como parecida com Mariana, mas ela estava acompanhada por um homem. João franziu a testa, absorvendo cada palavra. A possibilidade de Mariana estar envolvida no abandono de Clara parecia improvável, mas Roberto continuou. A mais, através de algumas conexões, consegui acessar documentos que indicam que, na época, Mariana estava sendo seguida por alguém. Testemunhas relataram que um homem a visitava frequentemente. Não temos certeza de quem ele é, mas sua descrição coincide com a de Marcelo, seu irmão. A menção de Marcelo fez o sangue de João gelar. Ele e o irmão sempre tiveram uma relação distante e complicada. Marcelo parecia carregar uma inveja silenciosa. Algo que João nunca compreendeu totalmente. Nos últimos anos, os dois mal se falavam e, de alguma forma, ele sentia que Marcelo se distanciava ainda mais desde o desaparecimento de Mariana. Roberto, você tem certeza disso? Perguntou João, tentando processar a ideia de que seu próprio irmão poderia estar envolvido. Tenho, João. Esse homem foi visto em situações suspeitas, e parece que ele mantinha um tipo de vigilância sobre Mariana. O que não sabemos é o motivo. Além disso, consegui uma informação ainda mais intrigante. O desaparecimento de Mariana e o aparecimento de Clara podem não ser coincidência. O bilhete que foi encontrado com Clara sugeria que alguém estava protegendo a menina. João absorvia aquelas informações em silêncio, sentindo um misto de raiva, incredulidade e tristeza. Marcelo sempre fora alguém de quem ele desconfiasse, mas nunca imaginou que seu irmão pudesse ter ido tão longe. O que você acha que aconteceu, Roberto? Perguntou ele, a voz embargada. Roberto olhou para ele com seriedade e respondeu. Minha hipótese é que Marcelo pode ter tido algum papel no desaparecimento de Mariana. Talvez ele tenha separado vocês intencionalmente, deixando Clara para trás como uma forma de manter Mariana sob controle. O fato de ninguém ter encontrado uma pista clara durante esses 9 anos sugere que ele tomou medidas extremas para encobrir tudo. A revelação caiu sobre João como um peso esmagador. A ideia de que seu próprio irmão poderia estar envolvido em uma trama tão cruel, envolvendo Mariana e uma possível filha, era devastadora. A cada detalhe que Roberto apresentava, ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Isso não pode ser verdade, murmurou João, em um misto de choque e dor. João,
Eu sei o quanto isso é difícil, mas acredito que estamos perto de encontrar a verdade. Se Marcelo realmente está envolvido, precisamos de mais provas, algo concreto que possa confirmar essa suspeita. João assentiu, ainda atordoado. Cada peça daquele quebra-cabeça parecia mais sombria do que a anterior. Mas ele sabia que não podia parar agora. Precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisava fazer isso por Clara e por Mariana. Nos dias que se seguiram, João sentiu-se cada vez mais determinado. Suas visitas ao orfanato continuaram, e ele procurava dar o melhor de si para Clara. Tentando manter a serenidade e o carinho que a menina merecia, cada sorriso dela era um incentivo para continuar, uma lembrança de que ele tinha um propósito. Uma tarde, enquanto passeavam pelo jardim do orfanato, Clara olhou para ele com seu olhar penetrante e perguntou: João, você está triste. Parece que tem alguma coisa te preocupando. João se agachou para ficar na altura dela e sorriu, tocando levemente seu ombro. Não, querida, eu só estou pensando muito, mas eu fico feliz de estar aqui com você. Ela sorriu e o abraçou, um gesto simples que significava o mundo para ele. Clara era a razão pela qual ele estava disposto a enfrentar o passado sombrio e todas as possíveis verdades dolorosas que pudesse encontrar. Mesmo sem saber de toda a complexidade da situação, a menina lhe transmitia uma força silenciosa, algo que o fazia sentir-se determinado a protegê-la. Mais tarde, naquela noite, sozinho em sua sala, João refletia sobre os últimos dias. As revelações de Roberto o fizeram questionar tudo o que achava que sabia sobre sua própria família. Marcelo, seu próprio irmão, poderia ter sido responsável pela maior perda de sua vida. A dúvida era um fardo pesado, mas ele sabia que não poderia ignorar as evidências. Antes de dormir, decidiu que não descansaria até ter respostas. Agora, a busca pela verdade era mais do que uma questão de curiosidade. Era uma necessidade, algo que ele devia a si mesmo, a Mariana, e principalmente a Clara. Ao apagar a luz, ele se deitou e olhou para o teto, os pensamentos girando em sua mente. Sabia que o caminho adiante seria difícil, mas estava determinado a percorrê-lo até o fim, com a guarda provisória de Clara finalmente concedida. João sentiu que uma nova fase estava oficialmente começando. Pela primeira vez em anos, ele experimentava a felicidade ao lado de alguém, e ter Clara em sua casa trouxe um sentido de renovação e esperança. A cada sorriso, a cada olhar curioso, ele via em Clara não apenas uma criança, mas um elo com Mariana que o fazia acreditar que algo do passado podia ser reconstruído. No primeiro dia em que Clara passou na casa, João preparou um jantar especial. A mesa estava posta com um cuidado que ele não tivera em anos, e ele observava Clara se maravilhar com cada detalhe do lugar, seus olhos grandes se iluminando ao explorar o novo lar. Ela tocava nos móveis, admirava os quadros e olhava pela enorme janela da sala que dava para um jardim bem cuidado. Essa casa é toda sua, Clara, disse João sorrindo para ela. Agora somos uma família. A menina abriu um sorriso tímido, mas radiante, e se aproximou de João segurando sua mão. Obrigada, João. Quer dizer, papai, eu acho que nunca tive uma casa assim. A palavra papai o pegou de surpresa, e ele sentiu um calor no peito que há muito tempo não experimentava. Era um laço, uma conexão profunda que agora tinha um significado especial. Ele a abraçou, sentindo que aquele momento era mais valioso do que qualquer conquista que já tivera nos negócios. Era como se, finalmente, ele pudesse preencher o vazio que Mariana deixara naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir. Ele foi até seu quarto para lhe contar uma história. Ela já estava acomodada, os olhos atentos enquanto ouvia cada palavra. Ele escolheu uma história que Mariana costumava ler para ele. Uma história sobre uma estrela que sempre encontrava o caminho de volta para o céu, não importando o quão perdida estivesse. Clara o ouvia com atenção, e no fim, quando ele a cobriu, ela segurou sua mão por um instante. Você acha que minha mãe foi uma estrela? Perguntou ela, em um tom inocente e curioso. João hesitou. Aquelas palavras o tocaram profundamente. Ele sorriu, ajeitou os cobertores e respondeu com ternura. Acho que ela foi, sim. E talvez, de algum jeito,
Ela sempre esteve com você, te protegendo. A resposta pareceu satisfazer a menina, que sorriu e fechou os olhos. João ficou ao seu lado até ela dormir, observando seu rosto tranquilo. Era como ver Mariana ali, uma presença familiar e reconfortante. Quando Clara finalmente adormeceu, ele saiu do quarto, ainda sentindo o peso das perguntas sem resposta. No escritório, enquanto pensava em tudo o que havia descoberto até então, ele se viu perdido em pensamentos sobre Marcelo. Era difícil aceitar que seu próprio irmão pudesse estar envolvido no desaparecimento de Mariana. Ainda assim, as evidências apontavam para algo sombrio, e ele sabia que, para garantir a segurança de Clara, precisava ir até o fim. Na manhã seguinte, João decidiu que era hora de confrontar Marcelo. Eles não se viam há meses, mas a urgência da situação o motivou a tomar essa decisão. Entrou em contato com o irmão e marcaram um encontro em um restaurante discreto. Quando chegou, encontrou Marcelo já esperando, com a expressão tensa e um olhar que oscilava entre desdém e desconfiança. "João, que surpresa", disse Marcelo forçando um sorriso. "Há tempos que você não me procura. Aconteceu algo?" João manteve a calma, mas seus olhos estavam fixos no irmão. Havia algo de diferente na postura de Marcelo. Uma impaciência e um nervosismo que ele não se esforçava para esconder. "Marcelo, vamos direto ao ponto. Preciso que você me responda. Honestamente, onde você estava na época em que Mariana desapareceu?" A pergunta pareceu tirar Marcelo do eixo. Ele forçou um riso nervoso e evitou encarar João nos olhos. "Onde eu estava, não sei. Em algum lugar." Ele fez uma pausa, mas percebeu que João não desviaria o olhar. "Por que você está me perguntando isso agora? Porque eu sei que você estava acompanhando Mariana. Pessoas te viram perto dela na mesma época em que ela desapareceu. Então quero que você seja honesto comigo." "Marcelo, o que você sabe sobre o desaparecimento dela?" Marcelo ficou em silêncio, visivelmente desconfortável, antes de responder, com um tom que oscilava entre a raiva e a confusão. "Você sempre foi o favorito, o homem perfeito, o que tinha tudo. Sabe o que é viver à sombra do seu próprio irmão." A voz dele começava a atrair uma amargura contida. "E então, a querida Mariana. Sempre ao seu lado, apoiando você em tudo." João sentiu o coração apertar. Ouvir o tom de ciúme na voz de Marcelo era uma confirmação de algo que ele sempre desconfiara, mas nunca quisera admitir. Ainda assim, ele precisava de respostas. "Então é isso, Marcelo. Foi inveja. Ciúmes. Isso justifica ter feito algo com ela", insistiu João, a voz endurecendo. Marcelo hesitou, o olhar fugindo. "Eu não fiz nada com Mariana. Ela simplesmente desapareceu." João não se deixou convencer pela desculpa vaga. As evidências, o comportamento de Marcelo, tudo parecia indicar que havia algo escondido ali. Mas ele sabia que, por mais que o pressionasse, Marcelo jamais confessaria ali, em público, se realmente estivesse envolvido. "Só me diga uma coisa, Marcelo", falou, tentando manter a compostura. "Se você sabe de algo sobre Mariana ou sobre a origem de Clara, me diga agora. Eu não vou descansar até descobrir a verdade." Marcelo o olhou por um longo momento, o rosto impassível, antes de responder, num tom frio e calculista. "Não sei nada sobre essa menina, João. E se você quer um conselho, sugiro que aceite o fato de que Mariana se foi e siga com sua vida." Aquelas palavras ecoaram na mente de João, uma mistura de raiva e impotência. Ele se levantou, lançou um último olhar para o irmão e saiu, o coração pesado. Marcelo podia estar escondendo algo, mas ele sabia que a verdade logo viria à tona. Ao voltar para casa, encontrou Clara brincando no jardim, alheia à complexidade daquela situação. Ela correu para ele, sorridente, e o abraçou, preenchendo seu coração com um amor que parecia ser a única certeza em meio ao caos. Observando a menina, ele se lembrou de que sua prioridade era protegê-la, garantir que ela tivesse um futuro seguro e feliz. E mesmo que a verdade ainda estivesse envolta em sombras, ele estava mais decidido do que nunca a lutar pela filha que, de alguma forma, o destino trouxera de volta para ele. A tensão do confronto com Marcelo não abandonava a mente de João.
A forma fria e evasiva com que o irmão respondeu suas perguntas só aumentou sua desconfiança. E agora ele estava ainda mais certo de que Marcelo sabia muito mais do que admitia. Mas por mais que aquilo o atormentasse, ele tentava manter a calma e focar em Clara, que se tornava cada vez mais parte da sua vida e preenchia seu lar de uma maneira que ele jamais imaginou ser possível novamente. Nos dias que se seguiram, João concentrou-se em adaptar Clara à nova rotina. Ele a levava à escola. Ajudava nos deveres de casa e passavam as noites juntos, muitas vezes assistindo a filmes ou lendo histórias antes de dormir. A cada momento, ele percebia o quanto aquele vínculo era especial, e Clara parecia mais feliz do que nunca, sempre com um sorriso ao vê-lo. No entanto, a dúvida sobre o passado e a possibilidade de uma traição tão profunda por parte de Marcelo continuavam a assombrá-lo. Ele conversava com Roberto diariamente, buscando por qualquer nova pista, até que certa tarde, Roberto lhe trouxe uma informação inesperada. João, encontrei uma antiga funcionária de Marcelo, que pode ter algo a dizer sobre o desaparecimento de Mariana, disse Roberto ao telefone com um tom cauteloso. E o que ela sabe? Perguntou João, tentando manter a calma, mas sentindo o coração acelerar. Ela disse que na época Marcelo pediu que ela entregasse uma quantia considerável de dinheiro a uma pessoa desconhecida, um pagamento estranho, que ele justificou como serviço especial. Ela não sabia exatamente o que isso significava, mas acreditava que era algo relacionado a você e Mariana. A revelação o deixou em choque. Marcelo estava pagando alguém. Mas para quê? A ideia de que seu próprio irmão pudesse ter envolvido terceiros em um plano contra ele e Mariana era devastadora. Ele agradeceu a Roberto e desligou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Era como se cada nova descoberta abrisse uma ferida ainda maior em seu peito. À noite, enquanto Clara dormia, João se sentou na sala, refletindo sobre cada detalhe. O vazio deixado por Mariana nunca havia sido tão presente. Ele se perguntava como não havia percebido antes os sinais de inveja e ressentimento de Marcelo. E agora, cada lembrança se transformava em uma pista, uma confirmação de que algo mais sombrio sempre estivera por trás da fachada de irmão. Certo dia, Clara o surpreendeu com uma pergunta que o deixou sem palavras. Papai, por que você sempre fica triste quando fala da mamãe? João olhou para ela. Surpreso, era como se a menina tivesse lido seus pensamentos. Ele respirou fundo, buscando uma resposta que não trouxesse o peso do que ele realmente sentia. Eu sinto saudades dela, Clara. Sua mãe era uma pessoa muito especial para mim. Ela assentiu, em silêncio, e segurou a mão dele por um momento. João se sentiu confortado pelo gesto simples e puro. Clara era um raio de luz na escuridão que o cercava, e ele sabia que por ela, ele encontraria forças para enfrentar qualquer coisa. Naquela mesma tarde, Roberto o chamou para uma reunião urgente. Quando chegou ao local combinado, o investigador parecia ter informações mais graves e definitivas. João, consegui acessar alguns registros confidenciais. Há provas de que Marcelo financiou uma operação de monitoramento e vigilância, especificamente na época em que Mariana desapareceu. Ele contratou um homem para segui-la e monitorar todos os seus passos. Isso inclui os últimos dias antes do desaparecimento. João sentiu o sangue gelar. Era como se cada palavra de Roberto confirmasse suas piores suspeitas. Marcelo não estava apenas envolvido em algo superficial. Ele orquestrara uma verdadeira conspiração. E você sabe quem foi esse homem? Perguntou João, com o tom de voz carregado de tensão. Sim, o nome dele é Vicente. Um ex-investigador que foi demitido por métodos pouco ortodoxos. Ele está relutante em falar, mas consegui marcar um encontro com ele. Tenho certeza de que ele sabe muito mais do que admitiu até agora. João sentiu que finalmente estava chegando ao cerne da questão. Era como se finalmente estivesse desvendando o mistério que atormentava sua vida havia tantos anos. Se esse Vicente tivesse algo a dizer, talvez ele pudesse revelar o que realmente aconteceu com Mariana e confirmar, de uma vez por todas, a ligação entre Marcelo e o desaparecimento dela. Na noite do encontro com Vicente, João foi acompanhado por Roberto. Encontraram-se em um bar afastado, um lugar discreto onde dificilmente seriam reconhecidos. Vicente era um homem de meia idade, com olhos sombrios e olhar desconfiado. Ele parecia nervoso,
Mas ao ver João, percebeu que não poderia escapar. Vicente, eu preciso que você me diga a verdade, disse João, encarando-o diretamente. O que você sabe sobre minha esposa, Mariana? Vicente olhou para os dois. Hesitou, e então, como se a culpa e o medo finalmente o dominassem, começou a falar. Eu segui sua esposa, sim. Fui pago para monitorá-la, para saber tudo sobre ela. Marcelo me contratou. Ele disse que tinha suspeitas de algo, mas eu sabia que ele tinha inveja de você. João ouviu em silêncio, controlando a raiva enquanto Vicente continuava. No dia em que ela desapareceu, eu fui instruído a não interferir. Meu trabalho era apenas observar, mas eu vi quando ela foi levada por 2 homens. Não sei o que aconteceu depois disso. Só recebi minha parte e fui embora. E você nunca pensou em dizer isso antes? Perguntou João com um tom de indignação. Marcelo é um homem perigoso. Eu não queria me envolver mais. Depois daquele dia, nunca mais o vi. João sentiu uma fúria misturada com desespero. Marcelo, seu próprio irmão, havia traçado um plano tão calculado e frio para separar ele e Mariana, e agora, ao olhar para Vicente, sabia que estava diante de uma confirmação amarga. Mariana fora vítima de uma conspiração familiar. Ao sair do encontro, sentia-se abalado, mas determinado a buscar justiça. Ele sabia que precisava confrontar Marcelo novamente, desta vez com provas irrefutáveis. Era hora de desmascarar seu próprio irmão e de libertar Mariana da sombra de um desaparecimento planejado. De volta para casa, João encontrou Clara já dormindo, mas se sentou ao lado dela, sentindo-se dividido entre o amor que agora tinha por sua filha e a necessidade de justiça para o que acontecera com Mariana. Ele sabia que o dia do acerto de contas estava próximo, e dessa vez, ele iria até o fim, por amor à família que Marcelo quase destruiu. A revelação de Vicente abalou João profundamente, mas também reforçou sua determinação. A certeza de que Marcelo havia conspirado contra ele, e Mariana era dolorosa. Mas agora João tinha algo concreto em mãos. Cada momento ao lado de Clara e cada lembrança de Mariana o motivavam a continuar. Ele sabia que não podia descansar até expor Marcelo e desfazer os danos que o irmão causara. No dia seguinte, João se preparou para o confronto final. Estava decidido a encarar Marcelo de frente, munido das informações que Vicente havia revelado. Dessa vez, ele sabia que não se deixaria abalar pelas desculpas vazias do irmão. Ao pensar na frieza com que Marcelo havia planejado o desaparecimento de Mariana, sentia uma raiva e uma tristeza intensas. Tudo o que ele queria era justiça para a mulher que amava e uma resposta definitiva sobre a origem de Clara. Antes de sair, foi até o quarto de Clara, que brincava com alguns dos brinquedos que ele lhe comprara. Ela o olhou com um sorriso radiante, e João sentiu o coração se aquecer. "Vai sair, papai?" perguntou ela, com a inocência de quem não tinha ideia da gravidade dos acontecimentos. "Vou, querida, mas volto logo. Fique tranquila, tudo vai ficar bem." Ele a abraçou, permitindo-se um instante de paz ao lado dela. Sabia que aquela menina era a razão de sua luta, e por ela, estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Após se despedir de Clara, ele entrou no carro e dirigiu até o escritório de Marcelo, onde sabia que o encontraria sozinho. Ao chegar, Marcelo o recebeu com uma expressão mista de surpresa e cautela. "João, a que devo a honra desta visita inesperada?" perguntou Marcelo. Com um sorriso forçado, João o encarou, os olhos firmes e determinados. "Marcelo, chega de mentiras. Eu sei o que você fez. Sei sobre a vigilância que contratou, sobre o homem que seguiu Mariana. Vicente me contou tudo." O sorriso de Marcelo se desfez instantaneamente. Ele ficou em silêncio por um instante, mas logo recuperou a compostura e tentou desviar. "João, não sei do que você está falando. Isso é uma acusação grave. Espero que tenha provas." João deu um passo à frente, sua voz carregada de frustração e raiva. "Eu tenho provas suficientes, Marcelo. O suficiente para mostrar a todos quem você realmente é. Durante anos, eu me perguntei como alguém podia simplesmente desaparecer. Agora eu sei que minha própria família estava por trás disso. Que você, meu irmão, teve coragem de destruir minha vida por pura inveja." Marcelo permaneceu em silêncio, mas a expressão em seu rosto traía o incômodo. Ele sabia que João não estava blefando. E,
Ao perceber isso, um tom de desespero surgiu em seu olhar. João, você não entende. Você sempre teve tudo, Mariana. O sucesso. Eu nunca fui nada para ninguém enquanto você brilhava. Eu só queria uma chance. Algo que fosse meu. A confissão, ainda que vazia de remorso, foi o suficiente para João. Ele viu no rosto do irmão a verdadeira face da inveja e da frustração que o consumira durante anos. E foi isso que você fez. Tirou Mariana de mim, destruiu minha vida, arruinou qualquer chance de eu ter uma família, perguntou João, a voz embargada pela dor. Marcelo, você me tirou tudo, e agora eu vou garantir que você enfrente as consequências. Marcelo ainda tentou se defender, murmurando desculpas vazias, mas João não o ouviu. O coração dele estava decidido e a dor transformada em determinação. Saiu do escritório de Marcelo com uma certeza implacável. Era hora de expor a verdade e de buscar justiça. No caminho de volta para casa, João passou por um misto de emoções, da raiva à tristeza. Sabia que expor Marcelo não traria Mariana de volta, mas sentia que era a única maneira de honrar a memória dela e de garantir que Clara tivesse uma vida segura, longe de qualquer influência do irmão. Mais tarde, naquela noite, ao chegar em casa, foi ao quarto de Clara. Ela dormia tranquilamente, e ele sentou-se ao lado dela, acariciando seu cabelo. A menina não sabia do turbilhão que acontecia ao redor dela, mas João sabia que tudo o que fazia era por ela. Ela era o que restava de Mariana, e ele daria tudo para protegê-la. No dia seguinte, João acionou seu advogado e Roberto para preparar uma denúncia formal contra Marcelo, incluindo as provas que Roberto conseguira reunir. Sabia que o caminho seria longo, mas estava decidido a fazer o necessário para que a justiça fosse feita. Ele também solicitou uma investigação oficial sobre o paradeiro de Mariana, na esperança de que, talvez, algo ainda pudesse ser descoberto. Dias depois, João recebeu uma ligação da polícia, informando que, após uma busca aprofundada em algumas propriedades de Marcelo, um cativeiro abandonado havia sido encontrado. Ali, foram encontrados vestígios que indicavam que alguém fora mantido preso por um longo período. A descoberta fez o coração de João bater descompassado. Mesmo que as chances fossem pequenas, ele ainda se agarrava à esperança de que Mariana pudesse estar viva. Após a confirmação das autoridades de que o cativeiro estava de fato ligado a Marcelo, João sabia que o próximo passo era expor tudo. A situação tomara uma proporção pública, e Marcelo agora estava sendo investigado por sequestro e desaparecimento forçado. Em meio a todo o caos, João voltava para casa todas as noites, onde Clara era seu alívio, sua paz. Nos momentos mais difíceis, ela era quem o lembrava do que realmente importava. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas sentia que, pela primeira vez em muitos anos, estava finalmente fazendo o que era certo. Quando o caso de Marcelo se tornou público, a verdade veio à tona, e a mídia expôs as fraudes e as mentiras que ele mantivera por anos. Marcelo foi formalmente acusado, e sob a pressão das provas, confessou o envolvimento no desaparecimento de Mariana, e na orquestração de seu sumiço. O público acompanhou com incredulidade o caso. Enquanto João finalmente sentia que estava se aproximando da justiça, no fim daquela noite, João voltou para casa e encontrou Clara esperando por ele na sala. Ela correu para ele, e João a abraçou com força. Por um instante, toda a dor e o peso dos últimos anos pareceram desaparecer, e ele sentiu que, finalmente, a verdade havia vencido, e enquanto ele a segurava, soube que, independentemente de qualquer coisa, sua prioridade era proteger Clara e garantir que ela tivesse o amor e a segurança que Mariana sempre desejara para uma família. As semanas seguintes foram um misto de alívio e angústia para João. A verdade sobre Marcelo estava finalmente exposta, e ele agora enfrentava as consequências de seus atos na justiça. No entanto, João sabia que a sensação de vazio que o acompanhava há anos ainda persistia. Teria ele conseguido justiça para Mariana? Ou ainda faltava algo? Mesmo após todas as revelações, ele não conseguia deixar de se perguntar onde ela estava. Uma esperança remanescente o fazia acreditar que, talvez Mariana ainda pudesse estar viva. Enquanto a investigação sobre o cativeiro continuava, João e Clara se adaptavam a uma nova rotina, agora sem a sombra de Marcelo.
Ele tentava se concentrar em sua vida ao lado da menina. Mas a ausência de Mariana pesava como nunca. Era como se ele estivesse tão perto da verdade, mas ao mesmo tempo tão distante de um encerramento definitivo. Um dia, enquanto Clara brincava no jardim, Roberto ligou para ele, a voz carregada de emoção. João, eu acabo de receber uma notícia inesperada. Mariana está viva. João sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquelas palavras que ele sempre sonhara em ouvir, agora se tornavam realidade. Ele levou um tempo para absorver o que Roberto acabara de dizer. Onde ela está? Perguntou, quase sem fôlego, temendo que fosse apenas um engano. Ela foi encontrada em uma clínica. Em uma cidade afastada. Parece que estava vivendo sob uma identidade diferente, sem memória, como resultado do trauma e do isolamento. Mas João, ela está viva. João mal conseguia falar. Era como se todos os anos de dor e vazio fossem substituídos por uma explosão de esperança e amor. Ele se sentiu tomado por uma mistura de ansiedade, emoção e medo. Afinal, como seria reencontrar Mariana depois de tanto tempo? Ela se lembraria dele. E como ele apresentaria Clara, a menina que ele acreditava ser sua filha, sem perder tempo? João organizou tudo para ir à clínica onde Mariana estava. Durante o trajeto, os pensamentos se atropelavam em sua mente. O que ele diria a ela? Será que ela estava pronta para reencontrá-lo? E, acima de tudo, como seria o impacto desse reencontro em Clara, que, sem saber, havia se tornado o elo entre eles? Ao chegar à clínica, foi recebido por um médico que lhe explicou que Mariana havia sido encontrada em um estado de confusão, sem qualquer lembrança de sua vida anterior. Ela havia sido levada para a clínica por pessoas que a encontraram vagando sem rumo, e a única coisa que trazia consigo era o pingente, o mesmo que, por um mistério do destino, acabara no pescoço de Clara. O médico o guiou até o quarto de Mariana. João respirou fundo antes de entrar. Sentindo o coração disparar, quando a porta se abriu, ele a viu sentada perto da janela, olhando para fora com um ar perdido. Seus cabelos estavam mais curtos, o rosto mais marcado pelo tempo, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Era Mariana. Ele deu um passo à frente, e ela se virou ao ouvir o som da porta. Seus olhos, que antes tinham um brilho de vivacidade e alegria, agora pareciam confusos, como se buscassem respostas para perguntas que nem ela sabia que tinha. Mariana, murmurou João, a voz trêmula de emoção. Ela o olhou por um longo momento, e algo em seus olhos mudou. Uma expressão de reconhecimento passou pelo rosto dela, como se em algum lugar distante ainda houvesse uma lembrança dele. João, disse ela, hesitante, a voz fraca. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela e segurando sua mão. Ela estava fria, mas aquele toque reacendeu uma chama que ele pensou ter perdido para sempre. Mariana parecia confusa, mas aos poucos começou a sorrir, como se estivesse reconhecendo algo familiar, ainda que distante. Sim, Mariana, sou eu. Estou aqui agora. Tudo vai ficar bem. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e João soube que não era hora de forçar lembranças, ou tentar explicar tudo o que havia acontecido. Tudo o que importava era que ela estava viva, e ao seu lado novamente. Com o tempo, ele sabia que a memória retornaria, e eles poderiam reconstruir o que Marcelo tentara destruir. Depois de algum tempo na clínica, João levou Mariana para casa. O médico havia aconselhado paciência e calma, e João estava disposto a fazer o que fosse necessário para ajudá-la a recuperar a memória. Ele decidiu que seria cuidadoso com a apresentação de Clara, pois sabia que seria um momento sensível. Na manhã seguinte, Clara acordou animada e correu para a sala. Mariana estava lá, sentada ao lado de João, e a menina olhou para a mulher com curiosidade. Mariana, por sua vez, observava Clara com uma expressão de surpresa, quase como se no fundo soubesse que aquela menina tinha uma ligação especial com ela. João se agachou ao lado de Clara e, com um sorriso gentil, apresentou. Clara, essa é a Mariana. Ela é sua mãe. Clara olhou para Mariana, os olhos cheios de curiosidade e surpresa, mas também com uma aceitação natural, como se sentisse que aquela mulher sempre estivera destinada a estar ao lado deles. Ela se aproximou devagar e, sem dizer nada, deu um abraço em Mariana, que a recebeu com os olhos marejados. Mariana segurou Clara,
e naquele momento, algo parecia se acender dentro dela. Era como se, ao sentir o calor da menina, algumas peças de sua memória começassem a se encaixar. Ela sorriu e uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto sussurrava: Eu sempre soube que você estava aqui, mesmo que não lembrasse. João observou o reencontro. Emocionado, ver Mariana e Clara juntas era como assistir ao milagre de uma vida que ele pensara ter perdido. Ele sabia que o caminho ainda seria longo e que muitas coisas precisavam ser resolvidas. Mas agora, com a família reunida, ele sentia que finalmente poderia recomeçar. Mariana, aos poucos, começou a recuperar suas memórias e compreender a profundidade do que acontecera. Ela e João conversaram sobre Marcelo, e ele lhe prometeu que faria de tudo para que ela e Clara estivessem seguras e protegidas dali em diante. E enquanto eles se abraçavam, João percebeu que, apesar de todos os anos de sofrimento, o amor que ele e Mariana compartilhavam era forte o suficiente para resistir a qualquer adversidade. Unidos, ele, Mariana e Clara iniciariam uma nova jornada, reconstruindo suas vidas e fortalecendo o vínculo que, de algum modo, nunca havia se rompido. Com Mariana de volta e Clara agora oficialmente parte de sua família, João sentia que um novo ciclo se iniciava. A casa, que antes parecia silenciosa e vazia, agora estava repleta de risadas, conversas e uma nova esperança. Ainda havia uma longa jornada de recuperação pela frente, especialmente para Mariana, cujas memórias retornavam aos poucos, como fragmentos de uma vida que ela ainda tentava recompor. Mas, com João ao seu lado, ela se sentia segura para enfrentar cada dia. Certa de que não estava sozinha, Clara, por sua vez, adaptou-se rapidamente à presença de Mariana. A ligação entre mãe e filha parecia instantânea, como se de alguma forma sempre tivessem pertencido uma à outra. Mariana se encantava com a alegria e curiosidade de Clara, e todos os dias passavam horas conversando, brincando e se conhecendo. Ela não lembrava todos os detalhes do passado, mas sabia, em seu coração, que Clara era a razão pela qual havia suportado tanto tempo de escuridão. Uma tarde, enquanto Clara desenhava ao lado de Mariana, fez uma pergunta que pegou a mãe de surpresa. "Mamãe, como você foi parar naquela clínica?" perguntou, olhando-a com os olhos curiosos e inocentes. Mariana hesitou por um momento, a expressão levemente tensa. Os detalhes de seu cativeiro ainda eram confusos em sua mente, e o trauma fazia com que muitas lembranças permanecessem bloqueadas. Mas, determinada a responder à filha, ela sorriu e disse: "Foi uma fase difícil, minha querida. Mas o que importa é que agora estou aqui, com você e com o papai." Clara sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou ao desenho. João, que havia escutado a conversa, observou Mariana com um olhar compreensivo. Sabia que as lembranças ainda a assombravam, e não queria forçá-la a reviver o que fora um período tão doloroso. Alguns dias depois, João recebeu uma notificação de que o julgamento de Marcelo estava prestes a começar. O processo havia sido acelerado devido às provas irrefutáveis contra ele, e a expectativa era de que o desfecho fosse rápido, embora reviver a dor e a traição fosse algo que João preferiria evitar. Ele sabia que o fechamento desse capítulo era necessário para que ele e Mariana pudessem, finalmente, seguir em frente sem as sombras do passado. No dia do julgamento, João foi ao tribunal acompanhado por Roberto. Mariana decidiu permanecer em casa com Clara, pois sabia que o confronto com Marcelo seria emocionalmente desgastante, e queria proteger a filha desse fardo. No tribunal, Marcelo entrou com um olhar frio e distante, sem demonstrar qualquer arrependimento pelo que havia feito. Ao prestar depoimento, João relatou os anos de busca por Mariana e a dor que enfrentou, sempre acreditando que ela poderia estar viva, com a voz firme. Descreveu o impacto devastador que a traição de Marcelo teve em sua vida, e na de Mariana, no momento em que terminou, sentiu que, pela primeira vez, o peso do passado começava a se dissipar. Durante o julgamento, Marcelo manteve-se impassível, negando até o último momento a gravidade de seus atos. Mas com as evidências contra ele, ficou claro para o júri que sua culpa era indiscutível. No fim, ele foi condenado por sequestro, conspiração e abuso psicológico,
recebendo uma pena que o afastaria para sempre da vida de João, Mariana e Clara. Ao sair do tribunal, João respirou fundo, sentindo que, finalmente, a justiça havia sido feita. Ele sabia que a condenação de Marcelo não apagaria o que passaram, mas agora tinha a certeza de que sua família estava segura. Sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava e voltou para casa com o coração leve. Quando chegou, encontrou Mariana e Clara esperando por ele na sala. Ao vê-lo entrar, Mariana foi ao seu encontro e o abraçou, enquanto Clara, com a alegria característica de uma criança, correu para os braços dele. "Como foi, João?" perguntou Mariana, segurando sua mão com firmeza. "Acabou. Marcelo pagará por tudo o que fez", respondeu, sentindo-se aliviado ao compartilhar a notícia com ela. Mariana o abraçou com força, como se aquele momento fosse a confirmação de que estavam, de fato, livres para recomeçar. Para eles, a justiça era um passo importante, mas o que realmente importava era a união e o amor que agora os sustentavam. Nos dias seguintes, a vida de João, Mariana e Clara voltou a um ritmo tranquilo e pacífico. Mariana começou a recuperar cada vez mais suas memórias, e com a ajuda de João, enfrentava as lembranças dolorosas, superando o trauma que Marcelo havia causado. Eles aproveitavam cada instante juntos, conscientes de que a vida os dera uma segunda chance. Certa noite, ao colocarem Clara para dormir, João e Mariana ficaram ao lado dela, observando-a. Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, virou-se para João e disse: "Obrigada por nunca desistir de nós." João a abraçou e, emocionado, respondeu: "Eu sempre soube que o amor que compartilhamos era mais forte que qualquer obstáculo. E agora, temos a nossa família de volta." Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro, enquanto ambos olhavam para Clara, sentindo-se gratos pela nova vida que construíam juntos. O passado, com todas as suas dores, estava finalmente atrás deles, e o futuro, cheio de possibilidades, era agora um horizonte que eles estavam prontos para explorar. Aquela noite foi especial. João e Mariana conversaram por horas, relembrando momentos bons, traçando planos e reafirmando o compromisso de seguir em frente com Clara. O peso do passado começava a desaparecer, e o que antes era dor agora dava lugar a uma força renovada. E assim, com o amor e a união que o destino permitira que redescobrissem, João, Mariana e Clara se preparavam para uma nova jornada, unidos, prontos para construir uma vida onde o verdadeiro poder estava na força de sua família. O tempo passou, e a vida de João, Mariana e Clara se estabilizou. A dor e a sombra do passado foram se transformando em memórias distantes. Enquanto o vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, João sentia que, finalmente, haviam superado as provações que os atormentaram por tantos anos. Mariana, agora, era uma presença viva, sorridente e cheia de amor. E Clara, a cada dia, trazia mais luz e alegria para o lar, com a chegada do aniversário de Clara. João e Mariana decidiram celebrar de uma forma especial. Era o primeiro aniversário dela ao lado da família que tanto esperou, e eles queriam que esse dia fosse inesquecível. Prepararam uma festa simples, mas repleta de carinho, com flores, um bolo decorado e presentes cuidadosamente escolhidos. Clara estava radiante, o rosto iluminado pela felicidade de estar rodeada por aqueles que a amavam. No meio da celebração, enquanto Clara brincava com seus novos brinquedos, Mariana a chamou e entregou-lhe uma pequena caixa. "Este é um presente muito especial, Clara, algo que tem um grande significado para todos nós", disse ela. Com um sorriso terno, curiosa, Clara abriu a caixa e encontrou dentro o pingente que antes ela usava sem saber seu verdadeiro valor. Mariana o havia guardado após seu reencontro, esperando o momento certo para entregá-lo à filha com o respeito e o significado que ele merecia. "Esse pingente era meu. Foi um presente que seu pai me deu no nosso primeiro aniversário de casamento", explicou Mariana, emocionada. "E, de alguma forma, ele sempre nos trouxe de volta um para o outro. Ele é nosso símbolo de amor e proteção." Clara olhou para o pingente com admiração, os olhos brilhando ao perceber a importância do presente.
Sem hesitar, colocou-o no pescoço, segurando a pequena estrela entre os dedos e sorrindo. Eu prometo que vou cuidar dele para sempre, mamãe, disse Clara, abraçando Mariana e depois João, sentindo-se parte de uma história que, mesmo antes de ela entender, já fazia parte dela. Os dias que se seguiram ao aniversário de Clara foram cheios de paz. A cada manhã, João e Mariana compartilhavam a alegria de um novo começo, renovando seu amor e dedicando-se a proporcionar a Clara a infância feliz que ela merecia. Eles sabiam que o passado deixara cicatrizes, mas agora viam essas cicatrizes como marcas de uma história de resiliência e união. Certo dia, enquanto passeavam juntos pelo parque, Clara observava João e Mariana com um olhar atento. Depois de um tempo, perguntou: "Vocês sempre vão ficar juntos, não vão?" João e Mariana se entreolharam, sorrindo. João segurou a mão de Clara e respondeu, com a certeza de quem havia enfrentado todas as adversidades para estar ali: "Sim, Clara, nós sempre estaremos juntos, porque o amor que compartilhamos é mais forte do que qualquer obstáculo." Mariana se abaixou para abraçar Clara e acrescentou: "Somos uma família, e nada vai mudar isso. O que importa é que estamos unidos. E agora temos você para cuidar e amar." Clara sorriu, satisfeita com a resposta, e os três continuaram o passeio, aproveitando o momento de tranquilidade e paz que tanto mereciam. Naquela noite, enquanto Clara dormia, João e Mariana conversaram sobre o futuro, sobre as novas memórias que estavam construindo juntos, e os planos para criar uma vida plena e cheia de amor. Eles sabiam que os traumas do passado jamais seriam esquecidos, mas agora eram parte de uma história que os unia, os fortalecia e lhes mostrava que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Com o passar dos anos, a história de João, Mariana e Clara tornou-se um símbolo de superação e esperança. E, embora as feridas do passado nunca desaparecessem completamente, a certeza de que haviam sobrevivido juntos a tudo aquilo era o que os sustentava. Eles haviam encontrado, na força da família, um refúgio seguro e uma nova chance de felicidade. A vida seguiu seu curso, e a cada dia, eles reafirmavam seu compromisso de proteger e amar uns aos outros. Em cada sorriso de Clara, em cada gesto de carinho entre João e Mariana, era possível ver o amor e a resiliência que haviam reconstruído aquela família. E ao final de cada dia, sabiam que o verdadeiro poder estava na força da união, no perdão e no amor incondicional. Assim, juntos, João, Mariana e Clara seguiram, prontos para enfrentar o que viesse, certos de que, não importa o que o futuro lhes reservasse, estariam sempre unidos,